livro ele é por capítulo, tá? Então a gente está começando hoje o capítulo 3 do livro de inglês, porque ele é separado dos outros, né? E aí ele é por capítulo, não é por módulo, não. Então, nesse segundo bimestre, né, seria capítulo 3 e 4 que a gente vai trabalhar. Vou voltar a apresentar aqui a tela para vocês, para a gente continuar. Então, eu já tinha falado com vocês, antes de dar esse probleminha, perguntei para vocês o que era tecnologia, né? Technology is the branch of knowledge that deals with the creation and use of technical means and their interrelation with life, society and environment. Então, a tecnologia é um ramo do conhecimento que lida com a criação e utilização que lida com a criação de meios técnicos e a sua interrelação com a vida, a sociedade e o meio ambiente. Então, é basicamente o que vocês já tinham falado, né? A tecnologia utiliza técnicas para melhorar, né? Para facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia, enfim. E as invenções? Inventions and technological advances are constantly changing our way of living. Então, as invenções e os avanços tecnológicos, eles estão constantemente mudando a nossa maneira de viver. All day long, we use a lot of inventions. Então, durante todo o nosso dia, a gente usa diversas invenções, como o jeans, lamps, telephone, computer, television, internet, cars. Então, essas invenções aí a gente usa durante o nosso dia a dia. Lâmpadas, telefones, que hoje em dia são os smartphones, que acredito que a maioria de vocês esteja usando nesse exato momento. Computador, televisão, internet, carro, tudo isso é invenção. Some ideas for inventions come from a daily necessity. Então, algumas ideias para as invenções, elas vêm de uma necessidade diária, né? Por exemplo, nesse momento, durante essa quarentena, essa pandemia que a gente está vivendo, houve a necessidade da gente se reinventar e da gente estar agora utilizando o computador para ter essas aulas. Então, tudo é uma questão de necessidade. De acordo com as nossas necessidades, né, humanas, a gente vai criando coisas novas. A garrafa PET, feita de máscara. Garrafa PET feita de máscara? É? Você nunca viu a garrafa PET que virou máscara, não? Eu não, nunca vi não. Ah, A em cima máscara. assim, né? Que fica na cabeça? Isso. Ah, sim. Ah, é verdade. É verdade. Então, além É, da mas isso não é máscara, máscara, isso é viseira, né? é Acho que isso é viseira. viseira. Enfim, eu entendi o que ele quis dizer. Mas é uma boa invenção. Então, foi tudo criado a partir do quê? De uma necessidade, né? Other inventions are the result of curiosity or happen by chance. Aí a gente tem o exemplo aqui do que o Rian tinha falado, que ele fez o quê? Criou o tênis de rodinha para ele. Outras invenções são criadas a partir do resultado da nossa curiosidade ou acontecem por acaso mesmo. Às vezes, do nada, você acabou de criar ali um negócio. Esses dias eu estava vendo um filme, não sei se vocês conhecem, que é O Melhor Amigo da Noiva. É um filme de romance. E aí, esse melhor amigo da noiva, ele criou aquele negocinho de papelão que você coloca no copo quando você vai comprar café, né? E aí, para ficar muito quente, você coloca assim um negocinho de papelão para não queimar a sua mão. Então, uma invenção criada a partir de uma necessidade, né? Se você vai comprar um café ou alguma coisa quente, tem aquilo ali para não queimar você. E aí a gente tem um provérbio que eu vou falar agora. O que é um provérbio? É um ditado popular, né? Uma coisa que todo mundo fala, que é necessity is the mother of invention. A necessidade é a mãe da invenção. O que significa esse provérbio? Significa que tudo que nós necessitamos, nós fazemos uma gambiarra para Por que que, conseguir.
Por que que a necessidade é a mãe da invenção? Porque quando a Porque gente tem a gente necessidade de algo, a necessita gente de tenta algo inventar alguma que a coisa gente pode para criar ou já sanar, pra sanar não, Porque para a gente é brasileiro, e brasileiro sempre dá um jeitinho de Gente, brasileiro. um de cada vez, calma. Não, então vamos lá, eu entendi. A necessidade é a mãe da invenção, porque quando a gente precisa de alguma coisa, é quando a gente precisa de alguma coisa que a gente começa a criar, a gente começa a pensar em criar aquilo para nos auxiliar. Porque a gente é brasileiro, tá, tudo bem, mas aí a invenção, a tecnologia, ela é do mundo todo, não só do Brasil. Mas brasileiro realmente inventa cada coisa maravilhosa. Enfim, então é isso. Necessidade é a mãe da invenção, porque é a partir da necessidade que as coisas novas surgem, né? Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, ele é exemplo disso. O Meet, né, que a gente está utilizando, essa ferramenta que a gente está utilizando para a gente gravar a nossa aula, até então ela não era muito utilizada, eu acho que nem existia, era uma outra ferramenta que o Google tinha, e ele atualizou para o Meet. Por quê? Por causa da necessidade, né? Para várias coisas, para reunião de negócios, como sala de aula. Então, tem muitas pessoas precisando dessa ferramenta. Então, foi uma necessidade, e por conta dessa necessidade, criou-se essa ferramenta aí para a gente utilizar agora, né? Graças a Deus. Então, lá na página 44, vou voltar aqui para o livro. Página 44, quem tiver com o livro vai acompanhando aí pelo livro, tá? E vocês vão fazendo a atividade. Eles estão falando especificamente, essa página aqui, de uma invenção. Vou colocar lá no número 3, ó. You are going to read about an invention considered one of the 25 best inventions of 2017 by a magazine. Então, essa invenção aqui que está no texto é uma das invenções consideradas uma das 25 melhores do ano de 2017 por uma revista. Which invention is it? Read and check. Então, aqui a gente já consegue identificar que tipo de invenção é essa através do título do texto. It's a device to clean the air, or it's a device to help people breathe. Breathe é respirar. Então, que tipo de invenção é essa? É um aparelho para limpar o ar ou é um aparelho que ajuda as pessoas a respirar? Olha o título. An air filter that zaps away pollutants. Zaps away, vocês têm aí no livro de vocês a tradução, significa destrói. Então, é um filtro de ar que destrói os poluentes. Então, qual dessas opções aqui é a opção correta da número 3? A primeira? A primeira, exatamente. It's a device to clean the air. Então, é um aparelho para limpar o ar. Por quê para limpar o ar? Porque ele vai destruir os poluentes. Quem é o aluno? A aluna, eu tenho uma Google Translator na sala, que quando eu leio as coisas, ela me ajuda. Eu vou lendo, ela vai traduzindo. Ela está aí hoje? Cadê a gente? Ninguém falou nada. Cri. Falei sozinha. Se manifesta. Manifeste. Na nossa sala. É uma menina. Sorry. Será que não é Joana, não? Eu tô chutando as pessoas mais espertas. Ela senta na frente, geralmente. Então deve ser Joana. Eu vou ler aqui o texto e vou traduzindo para vocês, tá? Opa, meu. Oi. Você pode repetir a 2 pra mim, por favor? A número... que eu cheguei um pouco atrasado. A número 2, eu não falei não. A número 2, ela é uma pergunta pessoal. Vocês têm aqui alguns adjetivos. Creative, innovative, persistent, curious, open-minded, and risk-taker. In your opinion, which are characteristics of inventors? Na opinião de vocês, quais são as características de um inventor, né, das pessoas que criam as coisas? Então, vocês podem escolher alguns desses adjetivos aqui. Eu não tinha falado. Risk-taker. Risk-taker são pessoas que gostam de se arriscar. Entendi. Sabe? Pessoas que se arriscam, que não têm medo de se arriscar
em coisas Corajosos. novas. Pode ser. Corajosos. Open-minded, que tem uma mente aberta. É aberta. Sim. Aí vocês Sim. podem colocar os adjetivos esses aqui, ou vocês podem colocar outros adjetivos, outras características que vocês quiserem. Innovative é o quê? Ah, tá, não. Innovative eu sei o que é. Inovador, né? Criativo, Inovativo. inovador, persistente, curioso, que é o seu caso, né? No caso das rodinhas lá do tênis. Eu sou muito curioso. Pois é. Então eu vou lá para o texto. Tudo bem? Posso prosseguir? Então a gente tem aí o filtro de ar que destrói os poluentes. Most air filters improve air quality by trapping harmful pollutants in a filter. Então, a maioria dos filtros de ar melhoram a qualidade do ar por eles prendem os poluentes que são prejudiciais no filtro. Então, é dessa forma que eles trabalham. Molecule é o nome desse filtro aqui que a gente vai ler. Molecule takes that idea one step further. Então, o molecule, ele leva essa ideia mais adiante. By destroying them all together. Então, ao invés dele simplesmente prender esses poluentes no filtro, ele destrói esses poluentes completamente. The key is its especially coated nanofilter, which is designed to react with light in a way that prevents toxins, including mold and bacteria particles, from growing back. Então, a resposta, a chave disso é que a especialidade, né, é o coated aí. Ele é revestido de um nanofilter, which is designed, que foi desenvolvido para reagir com uma luz de modo que previne as toxinas, incluindo mold, vamos ver o que é mold, mofo, né, incluindo mofo, e as partículas de bactérias. Bom, isso daí é bem técnico, né? Então, assim, não vou saber explicar para vocês exatamente como que esse negócio funciona, porque é uma linguagem técnica, esse texto aí foi tirado de uma revista, tá? Aí aqui está explicando como que acontece. It's similar to the way light shines on a solar cell and generates electricity. Então, é de modo que a luz brilha na célula solar e gera eletricidade. Não sei se vocês conseguiram entender, o pessoal aí de física, química, essas matérias que Acho que eu não sou muito boa. pouco, acho. É tipo aqueles painéis solares, mais ou menos, eu acho. Sim, que aí ele consegue destruir esses poluentes através da luz solar, né? Não da luz solar, mas da luz que esse filtro deve transmitir. E aí ele consegue destruir esses poluentes. Então, ao invés de prender no filtro simplesmente, ele consegue destruir, por isso que ele é melhor do que os outros. Entendi, então a gente tem que colocar isso aí na baladinha, porque aí vai ficar só as luzinhas, vai eliminar todas as bactérias. Menos, já. Says Jaya Ho, who co-founded the company alongside her brother, CEO Dilip Goswami, and father Dr. Yogi Goswami, who heads the Clean Energy Research Center at the University of South Florida. Então, aqui está falando das pessoas que são donos da empresa, né, que fundaram esse filtro de ar. Although the price, apesar do preço, nearly $800 plus $99 per year for new filters. Então, o filtro, ele custa $800, e aí você tem uma manutenção anual, porque você tem que comprar o filtro anualmente, e o filtro custa $99 por ano, né? Has raised some eyebrows. Proponents agree that the improved air quality is worth it. Então, embora o preço seja alto, né, os criadores eles defendem, dizendo que realmente a gente chama de purificador de ar.
esse purificador de ar, ele vale a pena, porque a qualidade do ar realmente fica melhor com ele. Investors are making the same bet. Então, os investidores estão apostando no Molecule. Eles acreditam na capacidade. Molecule has raised almost 15 million to date. Então, está rendendo aí. As pessoas estão investindo, né? E estão revendendo esse purificador de ar. Vocês costumam utilizar purificador de ar na casa de vocês? Alguém aqui tem? Eu tenho, Tem, ó. mas eu uso às vezes. Tenho. Umidificador. E você, Alex? Tenho não. Eu também não tenho, não. Então, eu Tenho não. vou ser bem sincera que eu não sei, nem sei direito para que serve, assim, é para melhorar o ar, mas aí não sei, Mais geralmente, ou menos. Pra Mais ou poder menos. nem eu sei. geralmente pessoas que devem ter Mas muita alergia, né? Pessoas alérgicas devem ter. Como eu não tenho esses problemas, eu nunca me interessei em comprar um purificador de ar. Mas em relação ao preço, é isso aí, né? Então, para quem tem essa necessidade, né, deve valer a pena. vale a pena. Bom, lá na página 45, vocês vão ter algumas perguntas que são sobre esse texto. Eu vou pedir para que vocês não façam agora, porque, né, a gente não tem muito tempo. Então, eu vou deixar essas perguntas para vocês fazerem depois. Eu só vou ler essas perguntas com vocês e traduzir para vocês conseguirem entender melhor, ok? Então, a gente tem aí na número 4. Letra A. How is this device different from other air filters? Qual é a diferença desse equipamento, desse filtro, com os outros filtros de ar? Está escrito lá no início do texto, lembra que eu falei? A diferença dele para os outros. Então, por que ele é diferente? A letra B. This air filter has a specially coated nanofilter. What does it do? Então, esse filtro de ar, ele tem ele tem um filtro diferente, ele tem um filtro especial. O que esse filtro faz? Né? Lembra que eu falei que os outros prendem simplesmente os poluentes. E esse, o que ele faz? Ele prende simplesmente? Não, ele faz uma outra coisa. Letra C. What does Jaya Ho compare this process? Como que o Jaya Ho, que é um dos fundadores, né? Ele compara esse processo com um dos outros filtros de ar. Letra D. Who are the co-founders of the company that created this air filter? E aí tá perguntando, vou pedir para vocês desligarem o microfone por causa do cachorro. Obrigada. E aí tá perguntando quem são os cofundadores dessa empresa que criou esse filtro de ar, o nome daquelas pessoas que eu falei lá no finalzinho do texto. How much does this air filter cost? Qual é o preço? Lembrando que ele tem um preço para você comprar, mas aí depois você tem que ficar pagando anualmente, né, a manutenção. E a letra F. Do you think this is a fair price for this product? Why? Você acha que vale a pena, que esse preço é justo para esse produto? Por quê? Aí você vai justificar a sua resposta. How much money has the invention raised so far? Quanto de dinheiro que essa invenção já rendeu? Quanto que eles já conseguiram, né? Quanto de dinheiro já rendeu pelas vendas pelas vendas não, né? Porque as pessoas, renderam esse dinheiro não porque venderam filtro, mas pessoas que estão investindo. Por exemplo, uma empresa, vamos pensar assim, a Ponto Frio foi lá e comprou vários desses filtros para poder vender, porque ela acredita que esse produto vai dar certo, que ela vai vender. Então, quanto de dinheiro eles já conseguiram ganhar com esse produto? E a última, a letra H. In your opinion, is this invention useful and important? Can it improve people's lives? Explain. Então, na sua opinião, a letra H é pessoal, vocês acham que essa invenção ela é útil e importante? Que ela realmente pode melhorar a vida das pessoas? Explique. Aí vocês que vão responder.
Como aqui a gente tem várias perguntas, e provavelmente vocês não vão conseguir responder isso tudo no livro, vocês podem usar o caderno para responder essas perguntas, tá ok? Podem responder em português, não tem problema. E lá na número 5, a gente vai ler aí um trechinho do texto. Although the price, nearly $800 plus $99 per year for new filters, has raised some eyebrows, proponents agree that the improved air quality is worth it. Eu quero que vocês me respondam se vocês conseguem entender essa frase aqui. Has raised some eyebrows. Alguém consegue entender? O que ela significa? O que é raised some eyebrows? O que é eyebrows a princípio? O que é eyebrows? Vocês sabem? Olhos castanhos? Não são os olhos. Como é que é a frase? O que é eyebrows? Alguém sabe o que é eyebrows? É olho. Brown é Não. Eye é olho, mas não é olhos, brown, tá certo? é brows. Eyebrows são sobrancelhas. Ok? Eyebrows. E aí tem a frase raised some eyebrows. Tá aqui, ó, na página 44. O que significa essa frase? O que é raise? Vocês conseguem entender? Estão procurando no Google Tradutor, né? Vai, Google. Estão demorando muito. Vou dar a resposta. Eyebrows é sobrancelha. Raise eyebrows significa erguer a sobrancelha. O que essa expressão significa? Porque está escrito assim, embora o preço tenha feito muitas pessoas erguerem a sobrancelha, por que a gente ergue a sobrancelha? Surpresa. Exatamente. Muito bem, Alex. Então, tá aqui. Essa expressão, the price has raised some eyebrows, means that, significa que some people are willing to pay this price, algumas pessoas estão dispostas a pagar o preço, or this price caused some people to feel surprised or disapproving. Como a Alex falou, é a segunda opção, né? Porque a gente ergue a sobrancelha. Surpresa. Exatamente, quando a gente fica surpreso. Então, this price caused some people to feel surprised or disapproving. Então, esse preço causou surpresa nas pessoas e algumas desaprovações. E a segunda, the proponents are. Quem são os proponentes? São as pessoas que dão suporte à invenção. Quem são o quê? Proponentes. Letter B. The proponents are the people who support this invention or the buyers of this invention. Os proponentes são as pessoas que dão suporte para a invenção ou são as pessoas que compram a invenção? Que dão suporte. Acho que são as pessoas que... As pessoas que dão suporte. o Exatamente. produto. As pessoas que dão É. suporte para a invenção. Foi? Sim. É isso aí? Eu vou voltar lá para o slide. Essa primeira. Estão vendo o slide? Yes? Ok. Sim, sim. Então, Vamos, oi. então tem que marcar a primeira, o primeirinho? Fala de novo que picotou para mim a sua fala. Tem que marcar o primeiro quadradinho nessa questão? Na letra B? É, Sim. Letra B é o primeiro. The people who support this invention. E na letra A é o segundo. obrigado. Nada. Lá no slide eu tenho a seguinte pergunta. Which of these inventions most changed people's life? Quais dessas invenções mais mudaram a vida das pessoas, né? As invenções que eu estou falando são as invenções da página 46, número 3. A gente tem aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre esses equipamentos. Nós temos record player,
personal computer, telephone, photograph, television and radio. Na opinião de vocês, quais dessas invenções aí mais mudaram a vida das pessoas? Para melhor, é claro. Qual seriam as invenções no computador? Você tá com o seu livro aberto? Não, Record Player não. É Personal Não Computer. estou no livro no momento. Não estou com o livro no momento. Ah, não tá não? Então eu vou colocar lá de novo para vocês verem. Pensei que vocês tivessem. Eu coloquei aí algumas figuras. Quem tá com o livro, essas figuras estão lá na página 46. E aí, a gente tem aí algumas invenções, né? Que foram criadas. Record Player. Esse Record Player aqui, ele nem é utilizado mais, né? Personal Computer, Telephone, Photograph, Television and Radio. Para vocês, Seria a televisão. para você a televisão, você acha que foi assim a melhor invenção de todos os tempos? Não, melhor não. Pior, mas Pior? mudou bastante coisa. É. Não, tipo, depende da situação. A mídia não demonstra muita coisa. Só demonstra o que quer, tá ligado? Aí, você tá falando, Mas- eu entendi isso. Mas mudou É. muito a vida das pessoas porque deu Mudou. mais acesso, não é? Deu mais acesso, Eu mais acho que facilidade o Personal Computer. e mais entendimento em algumas coisas. Aham. Quem falou personal Professora, computer? praticamente, Oi, Eu? cadê a outra vozinha que falou aí? praticamente o computador faz tudo que Exatamente. O computador, ele praticamente faz tudo, né? Hoje, você pode até assistir televisão pelo computador. Alguns computadores, eles Mas nem todos têm... sabem mexer no computador. Nem todos Nem todos o quê? sabem mexer no computador. É, sim, tem essa questão também da... Tem a questão pessoal, né? Aí o Alex, ele tá falando mais da questão pessoal. Nem todo mundo tem computador, nem todo mundo sabe mexer no computador, mas se tratando da invenção, o computador, ele, né, tem mais ferramentas. Ah, sim, em questão disso, o computador, poxa. Isso. Quem tinha falado do computador? Eu, Rian. Foi Rian, foi a outra também, ela que fez o comentário sobre o computador que tem praticamente... Ele faz praticamente tudo que as outras invenções têm. Vamos analisar. Olha, os Oi. que eu marquei, computador, televisão, telefone, que eu acho que é os que mais mudou a vida das pessoas. Ah, sim. Mas não é para vocês marcarem agora, não. É só, a gente só está comentando, por enquanto, sobre essas ferramentas aí. Mas você marcou, você falou que é o computador, televisão e o telefone. Mas, tipo, Sim. qual é a pergunta? Eu não colhi no momento, eu não sei como é que é. Mas qual é a pergunta? A pergunta é o Iago que está falando? Não, Alex. Alex na verdade. ainda. Alex, sorry. A pergunta foi a seguinte: dentre esses equipamentos que vocês estão vendo aí, quais deles, ou qual deles, na opinião de vocês, fez mais diferença na vida das pessoas, assim? Assim, então é televisão, na minha opinião é televisão. Na sua opinião, é a televisão. Pra mim é E a sua, a professora? Personal Computer. Personal Computador. computer. Pera, E o mas telefone? telefone também. Não, o telefone que tá na imagem é antigo. É muito antigo, mas... A Mas gente eu está acho- generalizando, está falando de É, telefone tá de modo geral. generalizando. Eu acho que é o telefone. Porque o telefone então- levou muito por causa que. Então é o celular, sim. Então é o celular. Concordo, telefone. Cara, o computador ele Deixa faz o Caetano- tudo que ele- Deixa o Caetano Faz. finalizar a resposta dele. Eu acho que é o telefone mesmo, sabe por quê? Porque foi o motivo que foi uma criação que fez que as pessoas não precisassem mais estar pessoalmente presente para falar, entendeu? Sim, Facilitou isso, que as pessoas podiam falar à distância. exatamente. Numa emergência, por exemplo, você pode usar o telefone, né? Você não precisa mandar Não, carta. É o telefone mesmo. Na minha opinião, é o telefone. É o telefone? Então, só que Não, assim, Na minha opinião, é o computador. Não que a outra televisão pessoa não falou muda. outra pessoa falou, exatamente, foi o Alex que falou. O Alex falou da questão, não esse telefone. Porque como a gente estava falando lá no início sobre a tecnologia, as coisas elas
se renovam, elas se atualizam, né? E hoje em dia a gente não tem mais esse telefone aí. Hoje em dia quase não tem mais telefone residencial, né? Poucas casas têm telefone residencial. A gente usa mesmo o celular. E o celular também não é mais celular, ele é smartphone agora, né? Ele não é só um celular. A gente usa ele mais para outras coisas do que como celular mesmo. O telefone seria diferente de celular? Celular e telefone não são. Sei lá, o telefone é uma coisa e celular é outra. Então, mas aí eu tô colocando assim. Aqui, nessa figura, a gente tem o telefone, ok. Mas aí eu tô colocando de modo mais atualizado, que além do telefone, hoje em dia, a gente já tem o celular, que já serve para muitas outras coisas, certo? Antigamente era aquele celular tijolão, que foi o primeiro celular que eu tive, que o único jogo que tinha era de cobrinha, que ficava comendo os negocinhos. Sabe? Era o único entretenimento. Hoje em dia, a gente consegue assistir aula pelo celular. A gente nem usa o celular para fazer ligação. Quando você quer falar com alguém, você pega e manda uma mensagem, não é verdade? Pelo WhatsApp. É verdade. Você consegue assistir televisão, assistir filme, tudo pelo celular. Ele é uma ferramenta que ele tem basicamente tudo isso que a gente está vendo aí na tela. Porque às vezes eu nem ligo o meu computador. Realmente. Às vezes eu uso o meu celular para fazer. Então Não é verdade? Certo. Celular eu tô que tá a favor do computador. Eu tô triste. O celular é muito mais para a maioria das pessoas. O celular é muito mais comprado, o celular é muito maior que o computador, é mais barato, tem mais... Cara, depende. Tipo, eu tô falando de função. De função, o computador é 1000 vezes melhor do que um celular. Realmente, questão mas que o aí... computador ele tem muita mais memória. Muita mais... Mas aí nem todo mundo compra um computador. Mas também depende de celular para computador, pô. É verdade. O celular é mais acessível para a maioria das pessoas. Em questão de acessível a celular. Não é todo computador que tem... Tem computador que tem pouca memória também, não é todo computador que tem muita memória. Não, sim, mas tipo... Vamos supor, um computador de pouca memória com um celular com muita memória. Mesmo um computador tendo pouca memória, ele tem muita mais coisa ali no computador do que... Mas tipo assim, em questão de acessibilidade, é um celular. A gente ganha. E é o celular mesmo. Mas em questão de... Professora tá aí? Qual é o computador? O celular, tipo, mesmo ele com pouca bateria, a gente tem tipo, várias funções de qualquer jeito, várias informações, entendeu? Independente. Vocês falam tanto que a professora foi até embora. A professora saiu, gente. É o meu pé. Como assim? Se sentiu ofendido, vocês não calam a boca? Vocês viajam. A gente acabou discutindo muito. Gente, cadê Pamela, pai? Pamela! Bom dia! Ela desistiu da gente. Oi! Ela foi embora mesmo. Que parada é essa? Meu Deus! Que parada! Ela desistiu da gente. Tá gravando. A internet caiu.